A primeira vez que eu ouvi falar em Interestelar foi numa aula de física, em uma tentativa brilhante do professor Cauê para fazer um bando de adolescentes prestarem atenção em teoria da relatividade geral enquanto se concentravam em concluir um TCC, fazer um vestibular de 5 horas e ainda decidir que curso iriam estudar pelos próximos 5 anos. É claro que não deu certo na época, mas em algum momento eu tive uma segunda chance de ver esse filme e confesso que o meu respeito por esse professor e por essa obra cresceu exponencialmente, e continua crescendo mesmo depois de assistir pela quarta vez para gravar esse vídeo. Interestelar é um daqueles raros episódios onde alguém consegue juntar ciência e arte de uma forma tão perfeita que chega a encantar. A maneira como conceitos complexos de física moderna que levaram anos de estudo para serem formulados é apresentada de forma leve, clara e poética, contrasta com a profundidade do filme em termos de humanidade, tocando em assuntos delicados como família, amor, insensatez e o principal de tudo, que para mim é o que faz esse roteiro ser tão especial: o pessimismo aparente da lei de Murphy, e a forma como nossos erros podem representar bem mais do que decepção. Interestelar conta a trajetória de Cooper, um ex-piloto da NASA que se vê totalmente deslocado em sua fazenda depois de perder a esposa, que faleceu com um tumor no cérebro, e o trabalho, já que uma grave crise na agricultura fez com que a humanidade se focasse totalmente na tentativa de produzir alimentos em um solo que fica cada vez mais pobre em nutrientes e mal consegue produzir uma safra de milho direito. Alguns fenômenos estranhos começam a acontecer na casa da fazenda, especificamente no quarto da filha de Cooper, chamada Murphy. Os livros da sua prateleira começam a cair sem explicação e a poeira que cai da estante forma padrões, que mais tarde são decifrados pelo pai e pela filha em código binário, e apontam exatamente para uma base secreta da NASA, onde Cooper e Murphy são recebidos e ele é enviado para uma missão liderada pelo professor John Brand, que pretende buscar um novo lar para a humanidade através da exploração de 3 planetas recém-descobertos através de um misterioso buraco de minhoca aberto próximo de Saturno. Se a missão tiver êxito e um dos planetas for realmente habitável, a humanidade inteira será enviada para ele através da base, que na realidade promete ser uma estação espacial gigante que será movida através da tecnologia gravitacional, após a resolução de uma equação quase completa em que o professor está trabalhando na Terra. A partir daí, tudo que acontece dá errado. E tudo que vemos no decorrer do filme deixa uma sensação de impotência, mostrando que as leis do universo são bem maiores que as vontades humanas, e que o curso de nossas ações nem sempre é fruto das escolhas que tomamos ou de nossas tentativas, por mais altruístas que elas sejam. O que nos leva exatamente para a lei de Murphy. Formulada pelo engenheiro aeroespacial Edward Murphy, a lei de Murphy diz respeito ao curioso fato de que tudo está sujeito a dar errado na pior hora e da pior forma, e isso deve ser levado sempre em consideração. À primeira vista, a lei de Murphy pode parecer completamente pessimista, sobretudo porque vivemos em um tempo onde tudo tem que ser perfeito, e o erro por si só não é considerado como sendo parte do processo de aprendizado de algo. É assim no nosso sistema educacional, é assim no trabalho, é assim nas redes sociais e em todo o resto à nossa volta. Tentar e errar é uma prerrogativa impensável nos dias de hoje, é motivo de vergonha. Fomos ensinados assim desde que nascemos e é por isso que temos tanto medo da lei de Murphy. Temos medo de que as coisas não aconteçam da maneira que queremos. Medo de falhar na frente de outras pessoas, que ironicamente também estão sujeitas ao erro. Interestelar tem 3 momentos. O primeiro é quando Cooper vai no embalo dos acontecimentos e protagoniza a história do filme em si. O segundo é quando ele descobre ser o responsável de tudo o que aconteceu desde o começo, e se borra de medo, como qualquer um de nós faria, até tentando se impedir de agir em alguns momentos. E o terceiro e último é quando ele compreende que todas as falhas do meio do caminho fizeram a missão de salvar a humanidade lá do começo se completar e se tornar possível. A forma como a lei de Murphy é apresentada aqui não se limita simplesmente a considerar que tudo vai dar errado, mas sim mostra que os erros, quando analisados e não repetidos, têm o poder de transformar completamente o curso de uma história. E é isso que me faz gostar desse filme. O diálogo inicial entre o pai e a filha a respeito do nome dela resume todo o resto do processo. Tudo é questão de ponto de vista, já que estamos sujeitos a falhar e o que define como vai ser o final da nossa história não é a quantidade de erros que cometemos no processo, e sim o quanto de aprendizado estamos dispostos a extrair deles. Eu não vou ser chato aqui em dizer que é um filme fácil ou obrigatório para ninguém,
Mas se você gosta de cinema e sobretudo tem interesse ou curiosidade por ciência em geral, certamente Interestelar é um prato cheio e que pode oferecer uma gama gigantesca de conhecimento. Não só sobre física, como o professor Cauê conseguiu ilustrar perfeitamente com o exemplo dele, mas também sobre nós como indivíduos e sobre como devemos enfrentar as adversidades, por mais gigantescas que elas pareçam à primeira vista. Levando sempre em consideração a possibilidade de errar, sem que isso necessariamente seja algo negativo. E você, já aprendeu algo se expondo ao erro hoje? Bom, esse foi o segundo episódio do meu videocast e eu queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo que compartilhou o último vídeo e deu qualquer tipo de feedback. Particularmente eu fiquei muito surpreso com a quantidade de inscritos, que está como privada porque o foco aqui não são os números, mas serviu para mostrar que de alguma forma o conteúdo foi relevante para alguém e no fim das contas é isso que importa de verdade. Vocês são fodas, obrigado mesmo. Um abraço pro meu amigo Fernando, que é bitolado por Interestelar e que certamente vai ver esse vídeo e me zoar depois, e pro Cauê também por ter sido um baita professor. Por hoje foi isso, um abraço e até a próxima.